Olá, senhores. Vamos iniciar aqui nosso curso de treinamento da CIPA. Espero que vocês aproveitem as informações que serão passadas e que vocês possam aplicar no contrato de vocês. A ideia nossa aqui é trabalhar os pontos que a NR5 nos fornece. Esses itens serão trabalhados de forma individual e iremos pontuar as funções mais relevantes dentro desses pontos para que os cipeiros possam ter esse conhecimento e aplicar no dia a dia. A CIPA, como uma comissão interna de prevenção de acidente dentro do contrato, ela tem uma importância muito relevante. Então, é nesse aspecto que iremos trabalhar a parte da segurança do trabalho para que possa ser aplicado, tá, no dia a dia de vocês. Aproveite as informações, tá? Na dúvida, vocês procurem os encarregados de vocês, os engenheiros, o técnico de segurança do contrato, para maior esclarecimento. A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela se tornou muito importante nos últimos anos para trabalhar na prevenção dos riscos de acidentes e doenças ocupacionais, e é nesse ponto que iremos trabalhar com vocês essa importância. Então vamos lá, aproveitem, tá? E é isso aí. Dando sequência aqui, senhores, vamos para a nossa definição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a definição da CIPA. CIPA é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes obrigatória em algumas empresas, conforme determinação constante na atual NR5, norma regulamentadora, aprovada pela Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. Então, a CIPA ela tem essa obrigatoriedade, tá, de implantação por parte do empregador pelas empresas públicas e privadas. E a CIPA também, as informações nos diz que essas CIPAs terão que ser implantadas por estabelecimento. E na NR1, a NR1 no seu anexo 1, traz a definição do que é estabelecimento. Estabelecimento é um local público ou privado, edificado ou não, móveis ou imóveis próprios ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Então, a empresa tem a obrigatoriedade da implantação da CIPA, né, por estabelecimento. E mais na frente iremos trabalhar a parte do dimensionamento, é onde ficar mais esclarecido sobre o ponto de como é feito esse dimensionamento. E se não atingir essa quantidade, quais são as medidas que o empregador deva tomar. Aqui nós temos o nosso objetivo do nosso treinamento. E eu trouxe aqui 4 pontos importantíssimos que temos que levar em consideração. Primeiro, levar ao conhecimento dos membros da CIPA as principais normas, instruções e rotinas sobre saúde e segurança no trabalho. Hoje, nós temos 37 normas regulamentadoras e algumas delas serão trabalhadas aqui de forma pincelada, tá? Mas o ideal é que vocês depois façam uma leitura minuciosa desses dispositivos para que vocês possam abarcar mais conhecimentos para poder estar trabalhando no dia a dia. Definir as competências relativas à atividade desenvolvida pelo membro da CIPA. Na NR5 traz as responsabilidades do empregador, do empregado, as funções, tá, do presidente, do vice-presidente, do suplente, do titular, enfim, traz essas obrigações de cada participante da comissão. Iremos trabalhar aqui com os senhores também. Fixar diretrizes de atuação da CIPA, que é importantíssimo. Tem muitos assuntos onde a competência da CIPA vai ser trabalhada ao longo do seu mandato aí de 1 ano, né? E essas diretrizes são os principais focos dessa comissão durante esse 1 ano e quais são esses itens, o que vai ser trabalhado, o que não vai ser trabalhado, quais são as periodicidades, o que é de mais relevante para ser trabalhado nesse mandato aí dos membros. E conhecer e identificar os riscos ambientais. A nossa NR9, ela traz como os riscos ambientais os riscos físicos, químicos e biológicos. Mas nosso quadro, ele está mais abrangendo outros riscos, que entra o risco ergonômico, entra o risco
mecânico, que serão trabalhados com os senhores também, que é de suma relevância. Então, os riscos ambientais serão considerados 5. Eu vou apresentar aqui para vocês vocês possam, no momento da atuação do trabalho, identificar esses riscos e tomar as medidas de controle. Vou expor também alguns casos onde tem situações irregulares e outras situações já adequadas e trabalharmos essa parte da adequação. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais os pontos mais relevantes nesse momento, da identificação e quais são essas medidas de controle a ser adotadas. Também trabalharemos a parte de mapa de risco, que é de competência da CIPA. Também trabalharemos a NR6, sobre os EPIs, como essa parte da CIPA atua nessa parte das normas, tá? Mais usuais dentro dos empreendimentos. E é isso, senhores. Vamos dar sequência aqui e vamos trazer mais informações para os senhores aí. Continuando aqui, fundamentação legal. Então vamos ver agora a linha sucessória desde o início da criação da primeira Comissão Interna de Prevenção de Acidente até próximo dos dias atuais, né? Aqui temos, em 1943, no governo de Getúlio Vargas, foi criada a CLT, Consolidações das Leis do Trabalho, através do decreto 5452, em 1º de maio, né? Nosso dia do trabalho, reunindo em um só diploma todas as leis trabalhistas até então existentes. Então foi nessa época que foi criada, tá, a consolidações das leis trabalhistas. Já em 1944, através do decreto 7036, de 10 de novembro, é instituída a obrigatoriedade da criação da CIPA, nossa comissão, é aqui que nós iniciamos, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, em todas as empresas que admitem trabalhadores como empregado. Nesse período aqui, senhores, era naquela época que o governo vinha sofrendo muitas pressões, tinha muito trabalho infantil, né, trabalho de pessoas idosas, cargas horárias excessivas de trabalho, e o pessoal começaram a lutar pela sua segurança. Era muito acidente, eram muitas mortes, né? Tinha muita a mudança do maquinário, máquinas a vapor, a revolução industrial, e nesse momento aconteciam muito acidentes, equipamentos sem proteção, então o governo sofreu forte pressão em relação a trabalhar condições de segurança para aquelas pessoas. Já em 1975, olha o salto aqui que demos, ó, de 1944 a 1975, quase 30 anos. Aqui surge a primeira formação de profissionais na área de segurança e medicina do trabalho, o nosso SESMIT, né? Depois, acho que iremos trabalhar aqui, mais à frente também a parte do dimensionamento do SESMIT e algumas informações que é de muita relevância. É o parceiro de trabalho da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Quem são as pessoas que fazem parte da nossa formação de segurança, né, do nosso SESMIT? Quem são essas pessoas? É o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar, tá, de segurança do trabalho. Essa é o nosso conjunto, né, de profissionais da área da segurança. Aqui temos também, em 1978, pela portaria 3214, de 8 de junho, instituíram as normas regulamentadoras do trabalho urbano e, dessa forma, regulamenta os artigos 154 a 201 da CLT. Especificamente, artigos 163 e 65. Embasamento, aqui temos também o embasamento da norma regulamentadora NR5, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Como eu falei para vocês, teve o pontapé inicial em 1943 pela pressão do governo para instituir um regulamento em defesa da segurança dos trabalhadores, né? Também em 1944, que foi instituída a CIPA, e também aqui nessa primeira formação profissional da segurança e medicina do trabalho, a constituição do SESMIT, a formação de profissionais voltado para a segurança. Temos também na portaria de 3214, que foi criado as normas regulamentadoras. O governo veio sofrendo pressão, porque em 1970 o Brasil foi recordista em acidentes do mundo. Estamos falando do mundo todo. O Brasil foi recordista
em acidentes de trabalho. Nós temos a China com 1 bilhão de pessoas, nós temos Indonésia, nós temos, tem mais quem? Os Estados Unidos, com 300 e poucos milhões. Claro, na época não era isso tudo, mas nós estamos falando de países mais volumosos e ainda assim o Brasil foi recordista, né? E nós estamos falando de 1970. 1970, o Brasil foi recordista. Porque teve na construção de Brasília, em 1956 a 1960, que foi os 5 anos e 1 de Juscelino Kubitschek, que ainda assim não foi contemplado o Brasil como um dos maiores índices de acidente nesse momento. Foi em 1970. Então, teve a capital, né, a mudança da capital do Rio de Janeiro para o Distrito Federal hoje, Brasília, mas nós tivemos também um avanço muito alto assim em relação às construções e teve muitos acidentes em 1970. Por isso foi instituído pela Portaria 3214 as nossas normas regulamentadoras que mais na frente serão trabalhadas. Em 1994, né, em dezembro, ocorreram alterações legais importantes nas normas, né? A NR7, Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, e o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, serão os riscos que serão trabalhados lá mais na frente. Também darei uma pincelada na NR7, tá, senhores? Onde instituiu também o mapa de risco, foi nesse período de 1994. Vamos ver mais na frente como é que é esse mapa de risco, o dimensionamento. Vocês vão ver a importância que tem esse mapa de risco para identificação nos locais de trabalho. E em 1999, na portaria número 8, né, de fevereiro, modifica e atualiza a NR5. E passaram-se os anos, teve várias modificações, tá? E agora em 2018 teve algumas alterações também. Mais na frente eu vou trabalhar isso aqui com vocês, tá? Mas é isso. Do seu embasamento legal do pontapé inicial aqui de 1943 a 1999, essas são as informações mais importantes que acredito ser relevantes para o nosso trabalho e conhecimento dos membros. Vamos lá. Entenda o significado de cada palavra dentro da CIPA. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, eu constantemente sou indagado por alguns trabalhadores, principalmente esse pessoal mais jovem que está se inserindo no mercado agora, e eles se deparam com situações que ainda não conhecem as normas regulamentadoras ou não tiveram nenhum contato. Recentemente tivemos um dimensionamento da CIPA no contrato do CTC, em Brasília, e alguns funcionários me perguntaram, mas o que é CIPA, né? Como é que funciona? Então, algumas pessoas estavam se deparando no primeiro momento com essa comissão, com esse dimensionamento. E aqui eu trago para os senhores, tá? Membros que às vezes também tem algumas pessoas que ainda não trabalhou na CIPA, não conhecem bem a CIPA. Vamos ver aqui cada letrinha aqui, quais são os significados dela. Comissão, né? Que é o C aqui que representa comissão, grupo de pessoas, funcionários efetivos da empresa que se reúnem para tratar de assuntos de interesse coletivo. Né? Então aqui nós já temos o significado da comissão. Interna é um campo de atuação restrito à própria empresa, sem que o participante ou sem a participação ou a interferência de terceiros que não fazem parte das rotinas de trabalho. Essa questão de interna, ela está muito voltada para a parte do estabelecimento, né? Que eu trabalhei com vocês nos slides anteriores. Então, tem um local de atuação restrito dessa comissão, onde eles vão trabalhar os itens relevantes para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. Continuando a definição da palavra CIPA, vamos para a parte do P, prevenção. Este é o principal objetivo da CIPA, prevenir, antever, antecipar riscos e tomar as medidas cabíveis antes que o acidente venha a acontecer. Então, esse aqui é o ponto-chave, né, que estamos aqui trabalhando, a prevenção. A prevenção e a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. E lá mais na frente eu vou pontuar a parte do objetivo da CIPA, né, que é justamente isso aqui, esse aqui o fator primordial que os representantes da CIPA eles vão trabalhar.
não é causas trabalhistas, vamos lá trabalhar, vamos ver o que o pessoal está precisando de remuneração, não é isso. É a promoção da saúde, né? Cuidar da saúde e da segurança dos trabalhadores. Pode acontecer de afetar, mesmo que de indiretamente? Pode. Isso não quer dizer que a CIPA também não possa fazer isso, mas não é o papel principal dela. O papel principal da CIPA é a prevenção de riscos, né, ambientais, medidas cabíveis ser tomadas para que o acidente não possa acontecer. E também temos a definição de acidente, né, aqui da parte da CIPA. Acidente é um evento indesejável capaz de causar danos materiais, lesão corporal, incapacidade ou até mesmo a morte de um trabalhador dentro da empresa. Então, esse é o significado da CIPA, né? Aqui das definições da sua palavra. Aqui nós temos a parte do dimensionamento da nossa CIPA. Como é dimensionada? A CIPA é dimensionada em função do ramo da atividade da empresa e seu número de colaboradores. Dentro da CIPA temos dois representantes, né, que são os representantes do empregador e representantes do empregado. Na chapa do empregador nós temos os membros indicados, né, que são aquelas pessoas que não têm a estabilidade de um ano. Mas por indicação do empregador, ele tem as suas indicações e já tem como indicação principal aqui o presidente, né? Mais seus titulares e suplente. Na chapa dos empregados, nós temos membros eleitos. Essa dúvida aqui ela é constante demais em relação aos membros que compõem a CIPA, né? Aqui nós temos a indicação do vice-presidente, vice-presidente pela indicação dos grupos representantes dos empregados. Né, que temos aqui os titulares e os suplentes. Dentro dos seus candidatos eleitos, é que eles vão fazer a indicação aí do vice-presidente. E lembrando, né, o mandato da CIPA tem duração de 1 ano e é permitido uma reeleição. Então, essas são as informações básicas em relação ao seu dimensionamento. Atribuições básicas dos representantes da CIPA. Então, quais são as atividades aqui? Entra as atividades fins da nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Aqui, as pessoas que já estão eleitas, as que já estão indicadas, vão pegar essa parte aqui das instruções básicas e é nesse ponto que vocês irão estar trabalhando no dia a dia de vocês. Então, vamos lá pontuando aqui uma por uma. Auxiliar e acompanhar o técnico de segurança do trabalho. Isso aqui é muito importante, porque essa questão de auxiliar o técnico de segurança do trabalho. E ao mesmo tempo, vocês podem o quê? Cobrar o técnico de segurança do trabalho, porque a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela nada tem a ver com o técnico em segurança do trabalho. O técnico em segurança do trabalho não é o chefe de vocês, não tem nada a ver. A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela trabalha de forma isolada, à parte. Tudo bem, isolada que eu quero dizer é que os dois estão voltados para o mesmo objetivo, que é promover a saúde e a segurança dos trabalhadores. Porém, são duas pessoas distintas, tá? É tanto que, a depender da forma de trabalho, da segurança do trabalho, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela pode estar orientando de uma forma harmônica, claro. A ideia aqui não é causar intriga, mas sim os dois estar unidos para um só objetivo. Porém, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, após receber o treinamento, após receber as orientações, ela vai trabalhar também mais a fundo e, consequentemente, está trabalhando junto com a segurança do trabalho para correr atrás dos objetivos. Aqui nós temos o segundo, ajudar na divulgação e na implantação efetiva das normas regulamentadoras da empresa. Essa divulgação das normas regulamentadoras, mais na frente iremos trabalhar, eu vou pontuar cada uma delas para que os senhores conheçam. Tá? Não dá para aprofundar muito, nós estamos falando de 37 normas regulamentadoras. Né? A ideia aqui não é esgotar todo o assunto a respeito de cada uma delas, mas trazer para os senhores o que é tratado em cada uma, né, de forma básica. A ideia é que vocês, de alguma forma, pegam
essas normas e façam a leitura, né? É de conhecimento, é preciso vocês terem conhecimento dessas normas. E se formos trabalhar só em cima das normas, precisa de mais tempo, né? Em 20 horas a gente não consegue passar todas as informações que tem nas normas regulamentadoras. Cobrar dos colegas a utilização dos EPIs obrigatórios, conforme os riscos da atividade. Aqui, a ideia dessa cobrança é primeiro identificar quais são as importâncias de cada equipamento de proteção individual e para que cada um desses equipamentos serve. Para que serve o capacete? Para que serve a bota? Para que serve uma viseira? Para que serve uma luva? Para que serve um avental? Para que serve uma perneira? Para que serve um protetor auricular tipo plug ou um protetor auricular tipo concha? Para que possamos identificar os riscos ambientais que aquele funcionário esteja exposto e tratar em cima disso ao uso do equipamento para aquela finalidade. Não é cobrar do funcionário sem nenhum embasamento legal. Por isso que os cipeiros eles precisam ter conhecimento das normas regulamentadoras. Tá, senhores? Leia a NR6, vê quais são os equipamentos para a parte superior, para a cabeça, para os membros superior, para o membro inferior, quais são os equipamentos utilizados para determinados riscos, para que a cobrança seja efetiva. Tá? Aí eu vou cobrar o óculos, o cara está fazendo um serviço, o funcionário está fazendo um serviço no local, num policorte, ou, ou usando a talhadeira, uma marreta, ou em qualquer outra atividade que possa dispersar a partícula. É indispensável que esse funcionário esteja usando, né, o óculos, uma viseira, ou se gerar muito ruído, um protetor auricular tipo plug, a depender do local que esse funcionário esteja trabalhando, o uso do capacete, enfim, em função da atividade que iremos dimensionar os equipamentos mínimos necessários, tá? Eu sei que eu estou falando aqui de funcionários que têm conhecimento. Normalmente a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes são funcionários que já conhecem há muito tempo, têm uma certa bagagem, conhece a parte da execução das atividades e fica mais fácil você passar ou indicar esses equipamentos que você já é recorrente no seu dia a dia, tá? Mas é preciso que saibamos como cobrar, não é de forma impositiva, você tem que ter um diálogo harmônico, tem que tratar isso com calma com o trabalhador. Eu, na função de técnico de segurança, já tem um bom tempo que eu iniciei minha atividade, desde 2011, desde 2010, e é isso. Você tem que ter uma certa flexibilidade para falar com o trabalhador. Muitos funcionários, eles não entendem a importância do uso dos equipamentos. Então você tem que tratar isso de uma forma mais cautelosa, né? Eu costumo abordar a questão da família, da importância da família, porque a família espera ele no retorno após as atividades, que ele tem que se prevenir, que ele tem que cuidar da saúde dele, porque algumas pessoas elas acabam ignorando aquilo e às vezes a ignorância é por falta de conhecimento. Mas alguns têm conhecimento do risco, mas eles não são impactados em relação ao que realmente aquilo pode causar na vida dele. Você pode trazer a questão da família, que eu estou falando aqui, né? Que espera por ele na volta para casa, do filho, não só pensar na produção, não só o funcionário pensar em executar aquela atividade rápida para que possa ir embora, né? Eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, mas tem que saber da importância desse equipamento. É isso que a Comissão Interna de Prevenção de Acidente tem que trabalhar. A importância dos equipamentos, as tratativas, os meios que deverão ser usados para poder alcançar o trabalhador de forma consciente. Porque o que falta nos trabalhadores é isso, é uma cultura de segurança, a entender que aqueles equipamentos salvam a vida, ou que doenças, ou que alguma coisa só vai acontecer daqui 10, 15 anos. Então, a prevenção é isso, é trabalhar o hoje para que não possa no futuro ser acometido de alguma doença. Então, é isso que vocês devem fazer. E com calma com o trabalhador e mostrando para ele aos poucos, né, de como é a importância desse equipamento, como funciona, e é dessa forma que conseguimos alcançar
esses trabalhadores. E aqui temos identificar condições inseguras que possam causar acidente do trabalho. São dois fatores que estão bastante atrelados em relação ao acidente do trabalho, que é justamente as condições inseguras e o ato inseguro. O ato inseguro é a atitude imprópria do trabalhador, que ele toma uma atitude de se expor ao risco por conta própria, tem conhecimento da existência daquele risco e ainda assim ele coloca-se em risco. A condição é o não fornecimento de uma condição adequada para o trabalho. Um andaime, por exemplo, sem uma tela ou sem uma forração completa, uma escada sem um travamento, né? Então é isso. Às vezes nós temos uma condição que é solicitada pelo empregador para que o trabalho execute atividade que não tem a condição adequada. E é nisso que a CIPA vai trabalhar, né? A nossa comissão. Ela vai em busca de identificar essas condições de trabalho e ver se necessita de correções. Ou identificar, no momento da execução do trabalho, alguma atitude imprópria do trabalhador e buscar fazer a correção. Entendeu, senhores? Então é isso aí. Coibir a prática de atos inseguros por parte dos demais colegas, prevenindo acidentes. Então, aqui é o que eu já pontuei no slide anterior, a questão do ato inseguro, a atitude imprópria do trabalhador. É nesses pontos que vocês devem trabalhar, tá? Atuar na prevenção de acidentes, procurando antecipar, visualizar e apontar os riscos. Isso aqui é importantíssimo. Nossa, isso aqui é o ponto-chave da constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É prevenir acidentes. Prevenir acidentes, não tem outra coisa. Prevenir acidentes. Tá? Interagir com os demais colegas, identificando suas dificuldades e suas reivindicações. Isso aqui, nossa, isso aqui é excelente. Por quê? O que queremos essa questão de interagir? Você está diretamente com o seu parceiro de trabalho para identificar as dificuldades desse trabalhador. Assim que eu iniciei a minha atuação como técnico de segurança do trabalho, isso foi muito presente. Essa questão de identificar as dificuldades. Por quê? Você faz uma solicitação geral de acordo com a função, uma solicitação de uma luva para carpinteiro ou de uma luva para um ajudante, enfim, serviços gerais, você pede uma luva de raspa ou uma luva pigmentada. Mas no momento da execução da atividade, o trabalhador identifica que às vezes está com pouca flexibilidade na mão, não está conseguindo desenvolver a atividade. E é nesse quesito que vocês vão ver essas tratativas para fazer essas correções. Porque se você está ali no dia a dia com o trabalhador, sabendo da dificuldade dele no momento da execução do trabalho, você consegue trazer as reivindicações em cima da necessidade do campo, da frente de serviço, interagir com os demais colegas. Você tem que fazer isso. Tem que ter essa aproximação com os colegas, não de cunho superior, porque agora eu sou da CIPA, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem nada a ver. Tá? E outra, né? A responsabilidade da segurança é de todo o trabalhador que esteja no empreendimento ou frente de serviço. É só da comissão? Não. É só do técnico de segurança? Não. A segurança do trabalho é responsabilidade de todos nós. Então, essa parte de identificação, cara, ela é o ponto-chave para todo membro da CIPA. Você tem que ir identificando as dificuldades ou reivindicações, você vai atrelar esses dois passos, esses dois componentes e trazer a mudança, oferecer a mudança para o trabalhador. Uma luva adequada, um capacete adequado, tá, senhores? Então é isso. Comunicar ao empregador os demais responsáveis as eventuais ocorrências de necessidade. Isso, dois itens atrelados um ao outro. Após você identificar a dificuldade, você vai comunicar ao empregado e os demais responsáveis, né, as eventuais carências ou necessidades. Tá, senhores? Aqui é comunicar ao empregado, comunicar ao empregador. Essa informação ela tem que ter cunho geral. Você tem que trazer essa informação para que todos os funcionários do empreendimento tenham conhecimento. Propor a realização de treinamentos e reuniões conforme a necessidade verificada. Mais à frente vamos ver, senhores, que
na CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, nós temos as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias. As reuniões ordinárias, elas são realizadas mensalmente, né? Todo mês, de acordo com o calendário, né, do dimensionamento, tem as datas previstas para o encontro dos trabalhadores da comissão para propor, né, ideias novas e trabalhar em cima das necessidades do empreendimento. Mas também temos, conforme a necessidade verificada, as reuniões extraordinárias, né, uma mudança significativa dentro do empreendimento de trabalho, uma ocorrência de um acidente grave ou de um acidente, reunir os membros para fazer as tratativas de medidas corretivas para que aquilo não possa mais acontecer, né? A ideia não é, vamos apontar o culpado. Acabou de acontecer, vamos ver quem foi que aconteceu, quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo, mas não é isso. O propósito não é esse. O propósito é identificar, fazer as correções para que isso não se repita dentro do ambiente de trabalho. Aqui temos também dar ideias em que possam ser colocadas em prática para tornar o trabalho mais seguro. É dentro dessas identificações das reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como na sua verificação diária, que você vai dar ideias para que possam ser colocadas em prática para tornar o trabalho mais seguro. A Comissão Interna de Prevenção de Acidente identificou uma caixa aberta, uma periferia sem um guarda-corpo, trabalhadores trabalhando no andaime onde não tinha corda para fazer a ancoragem, não tinha talabarte adequado, não tinha máscara adequada, né? Tudo isso são tornar os locais mais seguros, tornar a atividade mais segura. Aqui nós temos dois itens, não só condição de trabalho, mas não só condição de trabalho em relação à atividade em si, não só de alterar, mudar o mundo físico da atividade, mas também de propor equipamentos mínimos necessários para que a atividade possa ser desenvolvida com segurança. Aqui temos também inspecionar extintores de incêndio, verificando sua validade, pressão, lacre, etc. Isso aqui também é muito importante, porque a depender do empreendimento, igual o CTC, Senado, enfim, vários outros empreendimentos, nós temos trocas as recargas que acontecem nos extintores. E às vezes esses extintores vão ser retornados para os locais e às vezes não é colocado no local adequado. A pessoa tira do local e não faz identificação para saber que naquele local a especificação do extintor, isso aqui é o pó químico seco, isso aqui é água pressurizada, isso aqui é de espuma, enfim. É a verificação desses equipamentos, desses extintores, da sua validade, do teste hidrostático que foi realizado, para ver se nenhum lacre foi rompido, para identificar se o extintor não foi esvaziado por algum tipo de brincadeira ou alguma coisa de mau gosto de algum trabalhador, para verificar se aquela condição do ambiente de trabalho em si mantém-se 100% para, numa ocorrência de um princípio de incêndio, as medidas serem tomadas. Então tem que inspecionar os extintores, verificar a sua validade, pressão e lacre. Outro item muito importante, inspecionar os locais internos e externos dos estabelecimentos para evitar o acúmulo de água parada, né? Evitar a dengue. É muito comum, principalmente em obras, ou locais que estejam passando por alguma reforma, ou às vezes até mesmo um empreendimento já concluído, porém, onde alguns ralos não são instalados de forma correta, que acaba tendo acúmulo de água em alguns locais, calhas. Então, é muito importante inspecionar essa parte dos locais de trabalho. Não só dentro do empreendimento, mas também nos seus arredores, no seu perímetro, né? Às vezes tem um lote vazio do lado, né? Então, é tomar essa medida no todo para que nada possa afetar a saúde e a segurança dos trabalhadores dentro do seu empreendimento. Podemos identificar, claro, que você faz toda a sua prevenção no seu local de trabalho, mas se o lote do vizinho está vazio, tem pneus jogados, tem carros, tem armazenamento de resíduo, onde pode estar proliferando esses mosquitos da dengue, esse problema vai
e para o seu contrato ou para o seu ambiente de trabalho. Então, essa inspeção dos locais internos e externos é muito importante para estar combatendo a proliferação da dengue. Continuando, colaborar e participar ativamente da organização. Montagem e divulgação da CIPAT, que é uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Isso aqui é importantíssimo, porque nessa semana é uma semana voltada para a prevenção. Algumas empresas trazem também a parte de lazer. Aqui no Distrito Federal, a RCS já fez campanhas voltadas para a área da saúde, divulgação do esporte, lazer. Teve no Parque da Cidade, teve corrida, né? Aí dentro dessa Semana Interna de Prevenção de Acidente é trabalhado também premiações para os trabalhadores, mas o intuito da Semana Interna de Prevenção de Acidente é trazer uma semana voltada para a segurança, né? Uma palestra com um médico do trabalho, uma palestra com um psicólogo, uma palestra com profissionais da saúde, né? Um fisioterapeuta ou algum funcionário que possa agregar algo que seja relevante para a saúde e segurança dos trabalhadores. Um treinamento sobre ergonomia, né? Isso aqui também é muito importante, é outro item que a meu ver, deveria ser trabalhado em todas as CIPATs, todas, a questão da ergonomia, ver a questão das condições de trabalho para aqueles trabalhadores, né? As posições ser trabalhada, o jeito que o funcionário está trabalhando, né? Fazer as adequações. Então é isso, a Semana Interna de Prevenção do Acidente é uma semana no ano, aonde se reúne para fazer as tratativas de segurança do trabalho. Essa semana interna de prevenção de acidente é trabalhada dentro do horário de trabalho, tá? Às vezes o dia todo, às vezes 2, 3 horas, a depender do contrato, do local, para estar trazendo essas informações importantíssimas para os trabalhadores. Mais um item, participar da investigação de acidentes de trabalho ocorridos dentro da empresa. Foi o que eu trabalhei no slide anterior. A ideia aqui não é buscar culpados, e sim identificar, fazer uma investigação nesse ambiente de trabalho e tratar, né, fazer correções nesse ambiente de trabalho para que não possa mais ocorrer nenhum acidente. Acompanhar fiscais, clientes, terceiros ou prestadores de serviço dentro da empresa. Isso aqui é muito importante também. Por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui do CTC do Distrito Federal. Nós temos atividades aqui perigosíssimas, onde apenas trabalhadores qualificados e habilitados podem estar realizando esse tipo de atividade. São locais restritos, porém, se um funcionário chega no estabelecimento e não tem conhecimento, e se ninguém acompanhar aquele trabalhador, é claro que em algum momento ele pode se perder dentro do empreendimento, pode acontecer de estar entrando no local que não é permitido, né? Então, quando aquele cliente, quando aquele terceiro não conhece o empreendimento, o mais adequado é que essa pessoa seja acompanhada para que ele não possa estar colocando a sua vida em risco. Aqui também eu falo do CTC, mas tem vários outros locais, tem Petrobras, serviço em plataforma, em fábricas, aonde tem demarcações, onde a pessoa só pode passar naquele determinado local, ou em frente à atividade que necessita do uso de um equipamento. Então, é importantíssimo que essa pessoa também, que o papel da Comissão Interna de Prevenção de Acidente é justamente trazer segurança para terceiros dentro do ambiente de trabalho. Obra, questão de obra. É comum você chegar numa construção civil, de início, de cara, assim, ter um painel com capacetes, né? O ideal também é que se em algum local não tenha, para que seja fornecido, né, para o trabalhador entrar ali já com o mínimo é o capacete para a construção civil. Porque se for uma construção vertical, necessita-se de mais equipamentos. De cara a pessoa entra, está olhando para cima, pode dispersar uma partícula, então alguém está trabalhando lá no 20º andar, 22º, enfim, pode cair algum resíduo. Então o ideal é que o fornecimento mínimo de equipamentos necessários para que os trabalhadores adentrem nos locais e conhecimento de quais os locais eles devem andar ou não. E aqui entra o papel importante da CIPA, acompanhar fiscais, clientes, terceiros,
tá, senhores? Para poder garantir essa segurança dessas pessoas. Participar ativamente das reuniões da CIPA. As reuniões são realizadas mensalmente. Eu trouxe esse item também lá no slide anterior. A CIPA ela reúne mensalmente, todo mês, conforme o calendário, pelo dimensionamento da CIPA, tem as datas já previstas dessa reunião. Pode acontecer em outro dia? Pode. Não só a reunião extraordinária, tá, senhores? Vamos supor que caiu na sexta-feira e não teve condição de realizar essa reunião naquele dia. Pode antecipar ela para um dia, pode fazer no outro dia seguinte, também não tem nenhum problema, tá? Mas desde que esteja em comum acordo com os demais membros. Por que essas reuniões são importantes? Porque gera uma ata, gera um registro da atividade da CIPA que tem que ser identificado. Até porque se alguns membros faltarem essas reuniões, esses membros titulares poderão ser, ou titular e o suplente poderão ser substituídos, né, por outras pessoas caso falte a quantidade de 4 reuniões, né, que é o que está previsto na nossa norma regulamentadora NR5. Então participar ativamente das reuniões, trazer ideias novas, verificar, identificar condições de seguro de trabalho e propor medidas para o empregador para adequar essas condições à realidade da atividade.